E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano. E o conteúdo, classe dos peixes, aula 3. E agora a gente vai traçar as diferenças, algumas diferenças entre os peixes condrictes e os peixes osteíctes. Eu comecei a fazer aqui uma tabelinha para vocês muito bonitinha. Ó, aqui estão os peixes condrictes ou cartilaginosos, tubarões, raias e quimeras, e os osteíctes ou peixes ósseos, todos os demais peixes. E uma das diferenças é, a gente já viu algumas, né? Por exemplo, esse não tem bexiga natatória, esse tem. Esse que tem boca ventral, esse tem boca frontal. Esse tem 5 pares de brânquias, esse tem apenas 4, né, de cada lado. Anotaram tudo isso aí, vai voltando e tal. E agora sobre a reprodução. Os dois têm fecundação cruzada, ou seja, fecundação com espermatozoide e óvulo. Só que qual é a diferença? Os ósseos têm reprodução com fecundação externa e os cartilaginosos interna. Como assim? Como que dois peixinhos têm filhotinhos, os peixinhos ósseos? Vamos desenhar aqui, peraí. Ai, deixa eu escolher uma cor de um peixinho colorido. Um peixinho azul, tá? Então aqui só um peixinho azul, feliz e contente se quero ter filhotinhos. Cara, assistam documentários, procurem na internet. Tem 393 tipos de exemplos de reprodução. Eu tava vendo no Nosso Planeta agora esses dias, era até no último episódio sobre florestas, um peixinho num local de baixa oxigenação, e que aí ele vai, baixa oxigenação na água, o macho vai preparando bolinhas de ar lá na superfície do laguinho que ele vive, para quando acontece a fecundação com a sua fêmeazinha, né, ele tenha um local onde colocar os ovinhos, que são nas bolinhas que vão ter oxigênio. Existem animais que acontecem o processo da piracema, que são animais de água doce, de rios, com uma corrente muito forte, que eles vão para as encostas, entre as pedrinhas para fazer a fecundação. Existe outro, uma vez eu recebi um vídeo tipo, ai que lindo peixe que faz mandalas, e é um peixinho bem sem gracinha, que o macho faz uma mandala gigante no fundo da água, enorme, perfeita, simétrica, perfeita, para que a sua fêmea escolha pela mandala e tenha os filhotinhos e coloque os ovinhos ali da fecundação nesses sulquinhos, nesses espacinhos que ficam, que ele desenhou a mandala. Então tem milhares de tipos de reprodução desses peixes ósseos. Então o que acontece? Eles têm uma fecundação externa. Então tá aqui o macho e a fêmea, tá? A fêmea. Vou desenhar um lacinho aqui para mostrar que é a fêmea, tá? Então, um peixe macho é peixe fêmea. O que acontece? Eles, no momento, cada um com o seu processo da espécie e tal, do acasalamento, existe um nado sexual. É muito comum tu estar mergulhando e ver dois peixinhos assim, ó. Eles provavelmente estão no momento da cópula, estão ali naqueles preparativos. Alguns vão subir, como eu falei, nas encostas dos rios, outros vão fazer esses processos, mas o importante é que eles se abraçam, se encostam e o macho lança os seus espermatozoides na água, enquanto a fêmea vai lançar os seus óvulos. Inclusive, qual é a questão da tainha aqui em Florianópolis? Respeitar a época da reprodução. E quando tu tá comendo uma tainha com ovas, o que tu tá comendo? O oviduto, a parte que produz é uma fêmea, que tu tá comendo os óvulos, ou seja, significa que ela não reproduziu, né? Comendo os óvulos daquele animal. Mas ela vai lançar os seus gametas, os seus óvulos, o macho, os espermatozoides, obviamente eles vão estar pertinho, e a união desses dois vai formar os ovinhos. Às vezes vai ficar protegido por uma espuma, cada um vai ter uma técnica de proteção. Aí, Analia, mas o cavalo marinho, o que o cavalo marinho faz, macho? Ele guarda dentro de uma cavidade no abdômen dele os ovinhos que já foram fecundados, ok? Externamente. Claro que isso aqui vai servir de fonte de alimento também para o ambiente aquático, por isso que são produzidos muitos ovos. Inclusive, um detalhe, o caviar, que é uma das comidas
nunca vi nem comi, eu só ouço falar, que é uma comida muito cara, são as ovas do peixe esturjão. Então é um peixe que é bastante raro, a fêmea dele produz essas ovas e por isso que é bem difícil. O peixe é difícil encontrar fêmea ovada, então por isso que acaba sendo tão caro. E esses ovinhos aqui, ó, vão se transformar, vão passar pela fase desenvolvimento indireto, então eles vão se transformar em larvas. Como é que se chama o nome da larva dos peixes? Alevinos. Também vão servir para muitos animais como fonte de alimento, mas muitos outros vão se transformar em adulto. Essa é a fecundação, a reprodução dos peixes ósseos. E os peixes cartilaginosos, Analia? Muito pelo contrário, o tubarão, ele vai ter na sua parte inferior, e eu já vou mostrar para vocês, o tubarão, ele vai ter umas nadadeiras aqui na parte de baixo, ó, sempre desenhando a boca ventral, as 5. Ele vai ter aqui na parte de baixo determinadas nadadeiras que vão se juntar e se for macho, vai formar o que a gente chama de clasper. Clasper é como se fosse um órgão sexual interno, um órgão sexual, como se fosse um pênis, né? E que vai gerar a possibilidade dele ter uma fecundação interna com cópula. Então, o macho vai chegar na fêmea, vai internalizar essas nadadeiras e vai colocar dentro do corpo da fêmea os seus espermatozoides. Então, por isso, a fecundação é interna, a gente já vai ver ali a clasper. E o que acontece? Lá, vamos supor que isso aqui é uma fêmea agora, tá? Lá dentro do corpo da fêmea, ela vai gerar ovos, só que esses ovos, dentro dos ovos, vão ter tubarõezinhos. Então, o que acontece? Ela não é placentária, que nem os mamíferos, nem nada. Ela é ovovípara, o que significa que ela tem formação de ovos internamente. Os tubarõezinhos vão, e tem algumas espécies que os tubarões vão eclodindo dos ovos e vão acabando, tem até alguns relatos que alguns dos filhotes comem os outros, mas isso não é uma coisa comum, né? Mas ela sim vai gerar ovos, só que esses ovos vão ser internos e o desenvolvimento é direto, porque logo quando pela cloaca, né, pelo local que sai, ela vai ter já a liberação não do ovo e sim do tubarãozinho vivo, tá? Do tubarãozinho já um mini adulto. Qual que é o detalhe, gente? Eu sempre conto essa história que é muito triste e eu fico sempre muito chateada, mas eu vou contar. Nessa função de pesca de tubarões, por motivo algum, já que a gente já falou que eles não são apreciados para o consumo da carne. Uma vez eu vi um vídeo aqui em Santa Catarina das pessoas... Já faz um tempo, eu vi até na TV aberta que mandaram um vídeo pra lá de uns pescadores com uma tubarão-martelo, que é uma espécie em risco de extinção, morta já, assim, né, agonizando no casco do, tipo assim, na parte do barco, e eles chutando, olha que a gente pegou aqui, chutando o animal, e do animal, da mãe, já estavam saindo, né, como ela tava agonizando, estavam saindo os filhotinhos, os tubarõezinhos, já ali, né, porque a mãe tava morrendo, aí eles estavam jogando os tubarõezinhos pro mar. Então, pra ver que, tipo, não vamos confundir, não é nada que se pareça com a reprodução placentária, mas é interna, devido aqui à presença da cláspora, que tá dando pra ver, ó, na parte de baixo do tubarão, tem essas duas nadadeiras, e aí às vezes dá pra reconhecer, mergulhando, se ele tem essas duas nadadeiras mais compridinhas, é porque é um macho, tá? Que servem para cópula. Aqui, ó, vou depois no fundo branco mostrar a mesma coisa. Aqui tem uns tipos de cauda, não é uma coisa que eu costumo pedir muito, que principalmente os peixes ósseos pode ter esses 3 tipos de cauda, tá? Heterocerca, o tubarão, os cartilaginosos costumam ter só a heterocerca, que a parte de cima é maior que a parte de baixo, né? Os osteichtes, alguns não vão ter uma nadadeira, parece uma terminação assim, parece até às vezes um réptil, né? E homocerca, que é quando são as duas partezinhas iguais, que são características dos osteichtes. Aí tá mostrando a linha lateral, que eu falei ali dos peixes ósseos, peraí, ó. Aí, ó, a linha lateral, que é esse principal órgão sensorial, e além de tudo, tá mostrando essas partes específicas das nadadeiras que eles vão possuir, né? A gente sempre quando desenha, vocês viram que o meu desenho só faço uma nadadeira em cima e embaixo do lado.
Mas na verdade existe a nadadeira caudal, afinal, existe a nadadeira anal, que é próxima do ânus, normalmente 2 nadadeiras dorsais, existe a nadadeira pélvica, que é lá na parte de baixo, a peitoral, que é aqui no peito, tá? Então algumas são ímpares, outras são pares. Nunca vou pedir para vocês as nadadeiras. E o talopérculo, que eu falei que é a proteção, é essa estruturazinha aqui interna, mas é também uma estrutura anatômica, que eu não vou ser tão detalhista. E aqui tá mostrando as fendas branquiais sem opérculo. Ali, ó, tá mostrando a água entrando pela boca semiaberta do tubarão, saindo por essas brânquias. E aqui tá mostrando o tubarão, ó, a boca ventral, as 5 brânquias, como eu falei. E aqui, gente, ó, aqui no fundo preto já acabou, aí a gente vai ali no fundo branco para ver as últimas coisinhas que são complementares e terminar os nossos peixes ósseos, os nossos peixes cartilaginosos. Ó, vocês vão ver quanta informação que tem aqui, ó. Nesse aqui também tá mostrando as nadadeiras, as diferenças. Também o tubarão parece que não, mas tem muitas nadadeiras, ó, a nadadeira caudal, heterocérvica que a gente viu, né? Com a parte superior maior. Tem nadadeira anal, tem nadadeira pélvica, tem as nadadeiras peitorais, né? Aqui tá mostrando o que a gente tinha visto dos peixes ósseos. Aqui tá falando uma coisa que eu acabei não comentando, que os dois são heterotérmicos ou pecilotérmicos, que significa que a temperatura do corpo varia conforme a temperatura do meio ambiente. Ai, significa que eles não sentem frio. Ai, significa que eu posso pegar um peixe daqui do Caribe e colocar lá na Patagônia. Não, né? Cada espécie vai ter o seu metabolismo adaptado a uma temperatura. Normalmente, as regiões de mares quentes, não muito quentes, mas de regiões tropicais, tem maior diversidade, maior quantidade de vida, porque existem mais animais que se adaptam a essa temperatura. Corpo fusiforme, com nadadeiras pares e ímpares. Aqui está mostrando a parte interna de um tubarão. Por mais que sejam 2 classes, observaram que estão sempre comparando uma com a outra. Ó, outra coisa importante, os cartilaginosos têm a boca ventral, cloaca, a gente vai ver que as aves também tem muitos outros animais, é essa parte quando o sistema digestório, a parte do intestino termina em cloaca, que é o mesmo local que vai acontecer a fecundação. Então, o mesmo orifício acontece a fecundação, a saída do tubarãozinho na fêmea, né, o nascimento do tubarãozinho e as fezes. Enquanto que os peixes ósseos vão ter ânus, até porque eles não têm a fecundação por ali, tá bom? A outra coisa é essa válvula tiflossole, que é uma válvula que aumenta é uma válvula em espiral que aumenta a absorção. A gente sabe que, por exemplo, o nosso intestino, o ser humano, tem muitos metros para aumentar a capacidade de absorção. E cada animal tem uma maneira de ter essa adaptação aí para ser absorvido maior quantidade de nutrientes. Os tipos de circulação a gente vai ver no final, quando estudar todos, a gente vai comparar todos os tipos de circulação. Aqui em relação aos pares das brânquias, 5 pares ósseos, 4 pares, né? A eliminação da urina, extremamente importante, vamos ver no futuro também comparando. Os cartilaginosos vão liberar que nem a gente ureia. O nome da nossa excreção é urina, porque é rica em ureia, os cartilaginosos também. E os ossos vão liberar amônia, que é extremamente tóxica. Nós que somos animais terrestres jamais poderíamos eliminar amônia, porque é altamente tóxico. Então, como eles estão no ambiente aquático, essa amônia já vai diluída em água, né? Os tipos de escamas, que são bem detalhistas, isso eu não vou pedir para vocês. Sistema nervoso com encéfalo, medula de 10 pares, são já animais bastante desenvolvidos, com sistema nervoso muito, muito avançado se comparado com os outros animais que a gente estudou, né? E uma coisa interessante é falar sobre a memória de peixe. Lembra a Dory oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Te conheço? Então, há muitos peixes que têm os peixes ósseos, muitos peixes têm essa mesma dificuldade que a Dory de esquecer. Por isso que quando tu vai pescar, o peixe vê o anzol, não vai pescar, né, pobrezinho? Mas o peixe vê o anzol e morde ali e sente que se machuca quando ele vai pescar e sente que é um perigo. Aí ele sai. Aí daqui a pouco ele olha de novo e já esqueceu daquela experiência. Então, muitos animais, muitos peixes têm essa questão de não ter uma memória, né? Aqui sobre a fecundação, aqui ó, tá mostrando a cláspera aberta, a parte desse órgão sexual aberto. E aqui tá mostrando o alevino, que é essa larvinha do peixe, ok? Do peixe ósseo, beleza?
E aqui, olha que legal, tá mostrando um corte do peixe em que aparece a tal bexiga natatória, que é essa bolsa que vai guardar gases, que vai facilitar a flutuação. Aqui tá também aparecendo a linha lateral, aparecendo o cérebro dele, realmente não é tão grande em relação a outros animais vertebrados, né, que a cabeça é bastante saliente. E aí também, ó, a linha lateral mostrando bem claramente essa divisão no corpo, que é esse principal órgão sensorial que percebe a vibração, as pressões do meio, né, devido aos neuromastos. E aqui, gente, um interessante animal, que são ainda dos peixes ósseos, que são os peixes dipnoicos, que são os que são capazes de transformar a bexiga natatória como reserva de oxigênio. E eles conseguem viver por longos períodos fora da água. Ano passado eu mostrei para vocês o peixe batata, que eram umas pessoas cavando um lugar, e quando eles estavam cavando o lugar, acabavam encontrando umas batatas, pareciam umas batatas, eles tiravam um muco que tinha e tinha um peixe ali, provavelmente é um rio, que tem algum momento que ele seca, e os peixes dipnoicos têm essa capacidade de criar um muco e ficar meio numa vida latente, sobrevivendo com aquela reserva de oxigênio até o rio voltar a encher. Infelizmente o ser humano foi lá e encontrou e matou os bichinhos, né? E esses animais que são tipo dipnoicos é muito interessante, que é como se eles fossem fósseis vivos, porque eles são animais que estão em transição para o próximo grupo, que são os anfíbios, que são esses animais que precisam da água para reprodução e para uma série de coisas, mas que conseguem sair por um tempo. Então, é um elo de transição. Ok? Aqui estão mostrando os tipos de nadadeira, né? Que a gente já tinha visto. E essa é um quadro comparativo sobre os peixes condrictes, os cartilaginosos e os osteíctes, né? Em relação à boca, em relação às brancas, a fecundação, a bexiga natatória, a excreção, as escamas, a linha lateral, a cloaca, né? Que um tem, outro não tem, a nadadeira da cauda e os exemplos. Então aí tem um pouquinho de tudo que a gente falou, por isso que esse fundo branco é tão importante. E aí, meus amores, fechamos essa semaninha. Próxima semana entramos nos anfíbios. Viu como é bom estudar? Os bichinhos que a gente está acostumado a ver, conviver e tudo mais. Amo vocês. Como é que é a boquinha do peixe? Beijo!